Olá, boa noite, reconectando aqui novamente. Agora deu certo. Deu certo. Nada como logar e deslogar, né? É Eu, verdade. eu sempre falo que a tecnologia ela tem o próprio temperamento, a própria força. Então, a melhor coisa é obedecer. É Tudo bom, verdade. Patrícia? Como é que você está? Tudo ótimo, Patrícia. E você? Animadíssima, né? Falar em animação não é novidade para mim, né? Aham. Quem te conhece sabe disso. Pois é. Gente, boa noite. Como é que vocês estão? Repetindo o que eu falei anteriormente. Mandem aviso para todo mundo da nossa live. Bora fazer barulho, que hoje a gente vai falar de fisioterapia propriamente dita. Não que É as isso outras aí. coisas não sejam, mas quando a gente fala em fisioterapia ao sentido real da palavra, é devolver o paciente para sua família, para a sociedade, da forma que ele quer, funcional. É isso aí. Da forma E, como a gente gosta, né? e quem é que faz isso? Quem é o único profissional? Somos Fisioterapeuta. nós. Exatamente. Então, o pessoal está entrando. Eu sou Patrícia Fernandes, sou coordenadora dos hospitais que o Interfísio Hospitalar tem aqui no Rio de Janeiro, no caso, o Rios Dó e o Norte Dó. E a gente está aqui para conversar sobre reabilitação no paciente pós-Covid, ou seja, naquele paciente que sai do CTI, que entra no nosso hospital. E eu tenho aqui uma pessoa muito especial, né, que é a Patrícia Garay. A gente vai estar aqui se chamando, né, para poder não confundir vocês. Eu sou Fernandes e ela é a Garay. Então, É isso. assim, Garay, fala pra gente, quem é você? Patrícia, primeiramente eu queria agradecer muito com muito orgulho que eu posso dividir esse espaço com você. Você é uma pessoa muito especial para a gente, para a fisioterapia. Com muito orgulho, agradeço a você, agradeço a Interfísio a oportunidade de estar aqui podendo dividir esse espaço, poder trocar experiências desse ano tão sofrido que a gente tem passado, né? Tem vivido, e muitas coisas a gente tem passado juntas. Então, eu sou Patrícia Garay, eu faço a rotina da UI. A UI é clínica, na verdade, agora é o I-Covid, a semi-Covid, a UI-clínica, tudo que a gente tem do Hospital Norte Dó. Então, gente, na verdade, a Patrícia é a rotina, a responsável, a liderança, a coordenadora, unidade de internação no Hospital Norte Dó. O Hospital Norte Dó é um hospital grande, de alta complexidade, e no ano de 2020 representou muito na assistência COVID, principalmente no paciente pós-COVID, porque nós conseguimos ter até 60 leitos de terapia intensiva, e esses pacientes, eles iam para Garay. E e eu falava, Garay, você vai assumir as unidades clínicas, UI, Covid? Patrícia, pelo amor de Deus, não mentira, não. É verdade, Patrícia. E aí ela assumiu as unidades clínicas do paciente que a gente chama clínico, que não é Covid, e também as unidades de internação pós-Covid. E eu posso dizer para vocês assim que o trabalho desenvolvido foi algo de encher os olhos. E é exatamente isso que nos motivou a estar aqui fazendo essa live e compartilhando isso com vocês, né? Então, assim, primeiramente, eu já dei uma introdução do que foi esse panorama de 2021. A gente inicia exatos um ano atrás uma coisa inóspita, diferente, né? Onde era desconhecido. E nesse primeiro momento, a gente queria saber admitir o paciente, dar ele o suporte adequado. E o suporte era baseado em oxigenoterapia e em ventilação no sentido da não invasiva, da mecânica, enfim. Só que com o passar do tempo, esses pacientes eles saíam
da unidade de terapia intensiva. E quem eram esses pacientes, né? Qual o paciente que a gente ia se deparar para fazer a reabilitação? E eu volto a falar, o que os pacientes querem, o que esperam da gente é que ele volte para a sociedade, para a sua família, com a função reestabelecida. Eu costumo dizer que o médico faz o diagnóstico, traça a conduta, mas quando chega na funcionalidade, eu escuto sempre aquela frase: agora é com a fisioterapia. Hein, Patrícia? É isso mesmo. Agora é com a fisioterapia. E olha a nossa responsabilidade, porque a gente acaba sendo responsável de devolver o sentido da vida. E olha, me sinto tão orgulhosa de ser a profissional que propõe, que promove isso. E eu posso dizer para vocês, a fisioterapia, ela é exatamente isso. Funcionalidade, desde a prevenção e o resgate. Então, o COVID, ele veio para reforçar toda a nossa história e papel dentro da terapia intensiva como profissional indispensável e ainda assim colocar no glamour toda a reabilitação. Não é isso? Então, a gente começa agora, assim, conversando. Patrícia, um pouquinho, pode falar para a gente como foi essa população que você encontrou lá em 2020 até agora? Como que é esse paciente? Então, Patrícia, na verdade, assim, no primeiro momento, a gente tinha, eram pacientes mais do sexo masculino, né? Uma prevalência maior do sexo masculino, numa idade um pouco mais avançada, né? O que a gente está encontrando hoje são pacientes mais jovens, né? Com 20, 30 anos, acaba sendo aquelas pessoas que estão saindo mais e estão se contaminando mais. No primeiro momento, a gente se deparou com pacientes mais idosos, né? Com comorbidades, que até no contexto da reabilitação se tornaram um pouco mais trabalhosos para a gente também. Porque às vezes era um paciente que já tinha um declínio funcional e assim, já tinha alguma coisa para reabilitar, né? E com o Covid a coisa se agravou mais. Então, assim, na verdade, assim, a prevalência maior eram pacientes mais idosos, né, do sexo masculino, e agora a gente já está se deparando com outro tipo de pacientes, né? Pacientes mais jovens, que às vezes com acometimento respiratório até maior, né? Ou seja, quando a gente olha em 2021, naquele pico, naquele início, realmente a gente consegue enxergar então um paciente, uma população com a idade, né, entre os 60 a 80 anos, e de dezembro para cá, porque, gente, é importante falar, aqui no Rio, em dezembro a gente teve um pico enorme. Então, a gente já conseguiu evidenciar esse paciente mais jovem que a gente fala entre 29 e 50, 55 anos, e isso nos parece a realidade hoje. Nós hoje estamos vivendo uma situação aqui de unidades de terapia intensiva lotadas. A gente está em abrir unidades assim, de uma semana para cá, conseguimos abrir mais 2 unidades, né? E esse perfil é de um paciente mais jovem. E o que eu costumo dizer é que não é só um paciente mais jovem, porque ele é descuidado, não. Na verdade, é porque ele tem que trabalhar e ele está lá na situação e acaba ficando vulnerável. Uhum. Esse é o paciente que tem vindo e dado entrada nas nossas unidades. Particularmente, como eu consigo ter acesso à entrada em 2 grandes hospitais, eu consigo ter essa percepção. E Patrícia, no Norte do Agarai, ela tem ainda mais essa percepção, porque todo dia a lista dela aumenta, né? É De verdade. previsto. Não é É isso? verdade. Mas então, Patrícia, diante desse contexto, vamos tentar entender esses pacientes no sentido de pós-Covid, né? Paciente pós-UTI. Porque quando ele sai da UTI, ele está no processo de recuperação.
E esse processo de recuperação significa reabilitação. Se a gente fosse pensar nesses pacientes, a gente conseguiria dividir ele em grupos? Sim, Patrícia, na verdade, sim. Ou são iguais? Não, na verdade, assim, a gente percebe que a gente. Eu não falo nem que a gente tenha dois grupos, eu acho que a gente tem, na verdade, três grupos de pacientes. A gente tem aqueles pacientes que são um pouco mais novos até e que não têm um acometimento respiratório maior, têm um comprometimento maior, mas que não são miopáticos, não têm disfunção motora, né? Mas tem uma disfunção ventilatória importante. A gente tem um grupo de pacientes que tem um acometimento motor maior, são aqueles pacientes que passaram pelo CTI, muito tempo de internação, miopatia, e esses pacientes acabam precisando de mais reabilitação motora, né? E eu acho também, Patrícia, que a gente acaba encontrando um terceiro grupo, que é o grupo dos dois pacientes. Esse é o paciente que mais me preocupa, né? Porque é aquele paciente que sofreu uma disfunção ventilatória importante, né? Ele ficou entubado, ficou precisando de oxigênio, usou Senaf, usou outros recursos e vem para a gente para reabilitação já na unidade aberta, né? Na unidade de internação, unidade COVID, muito miopático, né? E muito descondicionado, né? Esse paciente ele fica mais restrito, né? Porque o setor acaba restringindo um pouco mais mesmo. A função ventilatória dele acaba restringindo a parte motora e ele tem as duas coisas, né? O paciente que na verdade, o primeiro paciente que eu citei, que tem uma disfunção ventilatória maior, né? É aquele paciente que acaba fibrosando mais, mas ele não é miopático, né? Em que o foco da reabilitação é mais cardiorrespiratório, né? A gente tem focado mais em condicionamento, trabalho de condicionamento. A gente tem feito muito trabalho de cicloergômetro, são pacientes que a gente observa assim na prática clínica, Patrícia. Muito taquicárdicos quando a gente mobiliza, consome muito oxigênio, principalmente durante o exercício, em que até em algum momento da reabilitação, a gente passa a nem se preocupar muito com a saturação, né, desses pacientes. A saturação passa a não ser o mais importante. A gente começa a olhar a frequência cardíaca submáxima deles e começa a trabalhar em cima disso. Uma coisa... Desculpa, pode falar. Para os pacientes, o que a gente tem observado nos pacientes que têm uma disfunção motora maior, né? A gente tem trabalhado com muitos recursos. Eu gosto muito da eletroterapia. Eu acho que ela tem sido um recurso para esses pacientes, assim, um divisor de águas para esses pacientes, porque eles chegam para a gente muito miopáticos e a gente quer uma resposta muscular deles. E essa resposta, ela se torna muito demorada para um paciente que tem um consumo muito alto, né? Você não consegue reabilitar, não consegue muita coisa. E a eletroterapia, ela dá um up nesses pacientes, né? Que naquele momento inicial da reabilitação, eles não conseguem oferecer tanta coisa. Tem sido uma experiência muito boa a questão da eletroterapia nesses pacientes. A gente tem desenvolvido muito. Nós já tínhamos alguns protocolos em que a gente, com esses pacientes, a gente deu uma otimizada em algumas coisas específicas. São pacientes que têm muita disfunção motora, muito miopáticos, chegam com MRC muito baixo para a gente, e o MRC acaba sendo um avante no dia a dia. Então, Patrícia, você tocou agora num ponto que era o gancho que eu queria citar. Então, você está me falando que a gente consegue dividir essa população, se fosse olhar um panorama, em três grupos. O grupo com disfunção
que é o miopático propriamente dito, né? E com isso vem toda a disfunção respiratória, porque ele não tem reserva, ele tem dispneia aos pequenos esforços e ele está sem massa muscular, sem movimento apropriado para desenvolver funcionalidade. E você colocou aí que eu também tenho aquele paciente que chega com uma funcionalidade, mas ele tem ali o quê? Uma disfunção cardiorrespiratória. Perfeito. E acaba que você tem um paciente que tem os dois, né? Que é o paciente pra gente. Eu sei que o carro-chefe da gente, tudo que é feito, e aí você pode me corrigir, são os protocolos sistematizados, no sentido de prescrever, planejar a conduta. E em cima dessa conduta, ter marcadores funcionais que vão exatamente te nortear se esse paciente está tendo ganhos ou, se não estiver tendo ganhos, te revisitar o planejamento para traçar novo planejamento. Né? Marcadores, eu sei que eu recebo o seu relatório mensalmente, ali tem MRC, ali tem funcionalidade e ali tem né? E aí, assim, como que é o MRC desses pacientes, na maioria deles que chega para você, a funcionalidade e o que você acha do hand grip dentro do seu dia a dia como marcador funcional de reabilitação, de qualidade, de segurança, do que você quiser. Fala aí um pouquinho para gente. Então, Patrícia, o que a gente observa, assim, que eu tenho observado, esses pacientes que ficam com uma gravidade maior, que ficam entubados mais tempo, na verdade, assim, a gente tem que pensar que esse paciente que fica inicialmente, que vai para uma corte, fica grave, às vezes traqueostomiza, miopático, bloqueador neuromuscular, tudo que já foi até falado em outras lives aqui, ele não sai do CTI Covid, da corte, e vai, normalmente, não vem para mim. Normalmente ele vai ainda para um CTI. Às vezes ou para ser desmamado, ou porque o D de sintoma já não permite mais que ele fique numa corte, e aí ele ainda precisa de um desmame ventilatório, de uma expansão pulmonar, às vezes de uma decanulação. Então, assim, o percurso dele acaba na terapia intensiva sendo um percurso mais longo, né? Então, assim, o que a gente observa é que esses pacientes eles estão chegando com MRC muito baixo, né? Nós já tivemos pacientes lá que chegaram com 18 de MRC. Assim, um paciente jovem que, na verdade, fez até um evento hemorrágico por conta da anticoagulação, que é uma coisa que a gente também tem que pensar, a gente tem visto muito isso, né? Então, assim, eles normalmente chegam para a gente na unidade de internação COVID com MRC menor ou igual a 36. Dificilmente eu recebo um paciente que ficou numa gravidade maior com MRC maior ou igual, tá? Em relação à funcionalidade, também é uma coisa que a gente olha muito. E quando a gente até olha, às vezes, o desfecho desse paciente, a gente está falando do paciente COVID especificamente, a funcionalidade, às vezes, não tem muito impacto, mas nesses pacientes tem muito impacto. Porque ele ficou muito tempo entubado e ele não consegue evoluir nesse primeiro momento a funcionalidade, né? Então, assim, é um paciente que num segundo momento ele começa a conseguir sentar à beira-leito, começa a treinar tronco, entendeu? Começa assim, a funcionalidade dele é bem baixa. Ela começa a melhorar um pouco, eu acho que na minha unidade mesmo, que a gente começa a perceber. A gente tem como avaliação, na verdade, Patrícia, a gente usa dois mecanismos para avaliação, para avaliação respiratória e para avaliação motora. Você me perguntou do hand grip e eu vou te falar. Para avaliação motora, a gente usa como parâmetro o MRC, né? A funcionalidade, a gente tem uma escala funcional que, na verdade, a gente usa para todo o hospital, em todos os setores a gente utiliza essa escala. Assim, eu sou apaixonada por ela, eu acho que é a melhor que tem, é uma escala muito fácil, de aplicabilidade muito fácil. E
A gente usa a escala funcional e eu gosto muito de usar o hand grip como avaliação inicial para esses pacientes. Eu tenho observado, Patrícia, que o hand grip melhora muito quando você começa a reabilitar, né? Quando o paciente começa a melhorar a força muscular periférica, o hand grip começa a melhorar também. A Então, gente pode falar. pode... A gente tem utilizado o hand grip como avaliação, você me perguntou, sempre a cada 5 dias, tá? A gente reavalia 5, 7 dias, dependendo do paciente, estende um pouco mais. Alguns serviços, né, a gente sabe que o hand grip é uma avaliação de qualidade para a fisioterapia. E, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, assim, a gente recebe fisioterapeutas de outros hospitais e a gente ouve muito, nossa, eu nunca vi o hand grip. E, assim, eu tenho muito orgulho de falar que nos nossos pacientes a gente avalia com hand grip. Todos, miopáticos, têm que passar pelo hand grip, tem que fazer avaliação com hand grip. Gente, o hand grip que ela usa não é qualquer hand grip, é o hand dela, né? E assim, ela se apossou dele. É meu. As da maleta, eu só achei a maleta. Terceira, né? Mas, ó, tudo bem. É isso mesmo. Mas então, quando a gente fala nessa questão aí da reabilitação, você tocou num ponto muito importante, o MRC. E a gente sabe hoje, pela literatura, que um dos motivos de complicação é internação são MRCs numa taxa entre 36 e 42. O paciente que tem abaixo de 42, ele tem risco de internação, de complicação, se esse for o MRC que ele receber alta. 36, então, gente, aumenta muito o risco dele voltar para o hospital. Associado a isso, a gente só perde para pico do fluxo de tosse e disfunção do ventrículo esquerdo. Então, cabe a fisioterapia, baseado nisso, ó, trabalhar para entregar esse paciente acima de 42. E assim, Patrícia, baseado nesse contexto, 36 para você é um número que, igual ou menor dele, que sobe uma bandeira vermelha, né? Onde você lança a mão de todo o seu arsenal. Uhum. E aí, vou puxar isso aqui para o pessoal, porque eu sei que dentro do arsenal tem uma coisa chamada eletroestimulação, né? Então, assim, fala um pouquinho para gente do que é esse protocolo, como ele é prescrito, porque a maioria dos pacientes que saem do pós-Covid, gente, ele tem mais ou menos esse número mágico abaixo de 36 de MRC. E junto com ele vem a funcionalidade que é na casa, como o Ezequiel falou aqui, boa noite, Ezequiel, do de 5 para baixo, né, de escala de funcionalidade, ou seja, é um paciente acamado no leito. E se ele está no leito, ele não consegue ir para o banho, ele não consegue progredir, ter retirada da sonda vesical, ele não consegue evoluir as funções fisiológicas de evacuar. E isso tudo faz parte de um contexto de reabilitação. Eu não posso deixar esse paciente ficar preso, encarcerado a essa condição funcional inapropriada. E o que faz a minha meta de progresso isso é exatamente tentar aumentar esse MRC para ganhar mais funcionalidade. Então, o paciente chega para a gente com 36, e eu acho que isso é importante a gente se deter nele, é o paciente que a gente deve cair em cima, para ter muitos ganhos, porque se não houver ganhos, ele vai ficar acamado, ele vai complicar, e é aquele ciclo vicioso, com possível até retorno para a terapia intensiva. Então, faz toda a diferença, e eu posso até falar, um marcador de qualidade da internação desse paciente no hospital. Simples assim. Simples assim. Então, baseado nesse paciente de 36, Patrícia, quando ele chega para você e você avalia, o que você prescreve de conduta? E aí eu já vou provocar, porque eu sei que ela é de estimulação. E eu sei que você usa os marcadores de avaliação
para ver se a conduta ela está conseguindo alcançar as metas, que é o hand grip, o MXC e a funcionalidade. Mas, assim, esse paciente, ele é responsível. Essa história que o paciente viral, doença viral do COVID, ele tem um acometimento da placa motora menos nociva do que o paciente bacteriano, o paciente da sepse clássica que a gente está acostumado, ele é responsível. Se eu der carga, se eu der arsenal da fisioterapia, ele é responsivo? Eu acho que sim, Patrícia. Eu acho que a gente nunca resgatou tanto as nossas condutas como no Covid agora. Eu acho que a gente tem sido incansável nas coisas que a gente tem feito, tudo que a gente tem usado nesses pacientes. Eu acho que assim, esse paciente do MRC de 36, quando ele chega normalmente para a gente, realmente é como você falou, é um paciente que a nossa equipe já liga a bandeira vermelha, né? E a gente tem um protocolo, na verdade, institucional, feito pela Interfísio, que, assim, eu acho que falo para todos que trabalham com a gente, principalmente assim na unidade de internação, onde às vezes a gente é muito cobrado pela equipe médica, no sentido de esse paciente andava em casa, ele era funcional, e a gente se preocupa tanto com isso. Será que ele não tem condição de andar aqui? Mas a gente entra e avalia e vê que o paciente tem 36 de MRC, risco de queda muito grande. E assim, isso aí já liga o alerta para gente. Esse paciente com 36 de MRC, ele não pode, entendeu, ser uma escala de mobilidade muito alta. Ele tem que melhorar a força muscular dele para ele poder conseguir evoluir a funcionalidade. E para ele conseguir evoluir a funcionalidade, para ele conseguir melhorar a força muscular, eu tenho que usar a mão da fisioterapia, dos recursos que eu tenho, entendeu? Então, assim, o que acontece? Para a gente, o trabalho que a gente tem feito com esses pacientes, inicialmente, eu tenho sempre elegido a eletroestimulação, Patrícia. Esses pacientes que chegam para a gente com MRC abaixo de 30, igual ou abaixo de 36, praticamente todos têm feito uma eletroestimulação diagnóstica, né? Eu costumo dizer assim, eu acho, Patrícia, que não são todos os pacientes que se beneficiam da eletroestimulação. Eu não quero dizer que assim, a gente eletroestimula todos, não é isso. Mas o paciente que passou por uma internação mais prolongada, que ficou com quadros de miopatia mais grave, entendeu? E que tem perspectiva de reabilitação, eu acho que assim, esse paciente ele passa pela eletroterapia diagnóstica. E por que eu chamo isso de eletroterapia diagnóstica? Exatamente porque eu não sei se todos os pacientes vão responder, né? Na verdade, assim, a eletroterapia dentro do COVID é uma coisa muito nova, muito recente. Não tem muitos estudos ainda que comprovem que esses pacientes que usam bloqueador, que ficam muito tempo sedados, entendeu? Que possam estar desenvolvendo polineuropatia de doente crítico, eles sejam tão responsivos à eletroterapia. Até porque, assim, você não sabe o quanto de músculo inervado esse paciente tem. E a gente sabe que os pacientes que têm músculo denervado, eles não respondem à eletroterapia, mas eu preciso testar, né? Então, assim, inicialmente, a gente faz uma avaliação com a eletroterapia para esses pacientes com MRC mais baixo, e a gente observa se esses pacientes respondem ou não, tá? Esse é o primeiro mecanismo de avaliação motora que a gente faz, de conduta. Na verdade, assim, a meta desse paciente ele vai ser sempre diária, tá? Se esse paciente responde ou não à eletroterapia ou qualquer outra conduta, o planejamento terapêutico ele sempre é reavaliado diariamente, tá? E se ele não responde à eletroterapia, a gente tem usado muitos artifícios, Patrícia, a gente tem feito muita coisa. Faixa elástica, entendeu? Bola, muitas coisas assim. A gente tem cinesioterapia, muitos recursos a gente tem procurado utilizar para esses pacientes. Então,
eletroterapia, a gente pode considerar e deixar aqui como nossa experiência, né, para aqueles pacientes muito acometidos, onde o padrão de força dele ainda não é funcional ao ponto de dar a ele uma condição à independência, seria indicada, né? E o que a gente consegue hoje ver dos nossos resultados é que realmente ele é responsivo, e que ele responde. Leva um tempo, mas não é um tempo tão assim grande. É um tempo onde ele vai apresentando resposta e vai melhorando. É um escalonamento positivo. Me corrija se eu não estiver falando certo. E costumo falar, nossa, a agressão do vírus me parece menor nessa placa motora. Essa placa, quando eu dou carga nela, ela me responde. Ela me responde. E, assim, isso é muito bom. Porque quando eu penso em aparelho, né, cardiorrespiratório num conjunto, baseada numa estrutura de músculos ventilatórios, eu tenho que trabalhar tanto a parte ventilatória e ativar os músculos periféricos. E eu lembro a vocês que esses músculos começam pela musculatura do tronco, né? Não só a eletro, mas todos os artifícios de trabalho muscular de proximal para distal, a gente começa a ativar. Então, são protocolos sistematizados, né, Patrícia? Onde cada faz isso diariamente. Não existe uma sequência de condutas diferentes dia após dia. Existe uma avaliação, um planejamento e uma meta. As condutas, elas seguem uma sistematização. Com isso, a gente ganha qualidade na assistência e segurança. Porque se todos fazem a mesma coisa, eu consigo ver se o resultado alcançado é baseado no que eu estou fazendo. Se a meta que a gente estipulou, que sempre é funcionalidade, ela não é alcançada, a gente revisita todo esse planejamento para ver o que pode ser feito de melhoria. Porque nem sempre o que é planejado para poder executar uma conduta, ela vai sair correta. Né? O importante é o que você falou. Todo dia, a minha meta, ela tem que ser reavaliada. E o pessoal costuma dizer, ai, fisioterapia dá trabalho, é cansativo. Não. Essa parte motora é a que mais aparece, é o pavão mais lindo, mais colorido do mundo. Né? Assim, a gente leva bola de leite, acaba aquelas bolinhas amarelas com um sorrisinho, a smile, sacão para o hospital. Porque na hora que sai do leito, o paciente fica com as bolas. Né? E tome jogar, porque ele precisa continuar funcional. Para no outro dia eu chegar, essa atividade ela ter tido uma continuidade. E o melhor, o cognitivo do paciente se manter trabalhando. Esses pacientes, eles dele com alteração cognitiva. São pacientes que tomaram carga de bloqueadores, tomaram corticoide na sua forma mais malvada, que é o pulso, ficaram durante o uso disso, e na hora que eles despertam, muitos deles despertam com alterações cognitivas. E é nesse meio que eu tenho que trabalhar. Eu sou mega cobrada, que fala assim, agora é com a fisioterapia, agora é a físio. Só que esse paciente corre risco de cair, de luxar, de fazer lesão. Então, além de eu ter que fazer um trabalho de ganho funcional, ganho de força, eu tenho que estar cercada de segurança. E aí, Patrícia, dentro desse protocolo de segurança, de reabilitação, o nosso protocolo de segurança. A gente não acredita naquela palavrinha chamada
mobilização precoce. Se é mobilização. Não existe mobilização precoce, gente, pelo amor de Deus. O paciente ele tem que mobilizar. Por que vai ser precoce se eu tenho que mobilizar? Só que não esperem da gente colocar um paciente em pé, içado do leito, se ele não tiver glúteo, se ele não fizer ponte, né? Se ele não tiver uma condição de força apropriada. Então, é step by step. Então, por isso que nós temos as nossas ferramentas de avaliação e as metas alcançadas. Para isso, assim, não só o IMS, que é a nossa escala que a gente usa no dia a dia, mas a gente, dentro do nosso protocolo de segurança, tem o PFIT. Para um paciente do estado de sedestação para deambular, ele tem que conseguir fazer uma marcha estacionária, pelo menos durante algum tempo. Por quê? Se ele faz aquilo, ele está trabalhando a marcha, ele está trabalhando a deambulação. Eu não preciso colocar ele no corredor e arriscá-lo sem condições físicas, motora, né, para poder tentar mostrar isso. A própria marcha estacionária, ela já traz isso e é um resultado positivo. Só que é o seguinte, isso é uma etapa 2. A primeira começa com o paciente na eletroestimulação, através de um eletrodiagnóstico, para ver se aquele músculo ele tem uma inervação e ele responde. A partir daquele músculo responsivo, a gente começa a trabalhar os movimentos ativos, né? Porque é o que a gente quer, é a nossa meta, são os movimentos ativos. E junto com esse processo, Patrícia, fala um pouquinho pra gente, porque eu sei que você é a rainha do cicloergômetro e da ventilação não invasiva. As pessoas fazem, você está fazendo VNI aqui na unidade de internação? Eu fiquei doida que não pode fazer VNI. Né? Assim, gente, olha só, não pode fazer VNI na unidade de internação. VNI como suporte de vida é lá na terapia intensiva. Aqui, ela é reabilitação. Ela é pressão positiva. Então, assim, quando você vê que o paciente tem dispneia, que a tomografia dele apresenta vários achados, que vai ter comprometimento, né? De comprometimento nessa área ali de oxigenação, que é o que faz aquele paciente, como você muito bem falou, ficar taquicárdico. A gente não olha muito para a saturação, tá, gente? Olha, a gente se livrou da saturação. Isso é vida, gente. O Covid, que a gente descobriu que saturação é o paciente ele tolera mais uma saturação mais baixa e isso é menos ruim do que aquela saturação hiperóxia. Então, o que chama atenção para a gente? São os sinais finais, como ataque cardíaca, aumento, e aí a gente trabalha em cima da submáxima. Mas voltando, fala um pouquinho desse protocolo motor e respiratório, que é onde a gente associa, no caso você e seu grupo, o cicloergômetro e a ventilação não invasiva. Então, Patrícia, uma coisa que assim, os pacientes responderam muito bem, os pacientes com maior cometimento, a gente assim, já dividiu os grupos de pacientes, a gente já entendeu que a gente teve um grupo de pacientes que tiveram uma disfunção ventilatória maior, né? E para esse grupo de pacientes, a gente trabalhou dentro de uma reabilitação cardiorrespiratória com foco maior, né? A gente gosta de trabalhar muito, viu muito resultado, o cicloergômetro associado ao VNI, na verdade, a VNI de reabilitação que a gente chama, né? Não é uma VNI que a gente coloca o paciente para ventilar e o paciente fica ventilando. É para funcionalidade, né? Na verdade, a gente sabe que esses pacientes, eles ficam muito cansados, né? Eles já têm uma taquipneia e durante o esforço ele cansa muito mais. E ele responde muito bem quando você faz os movimentos funcionais com a ventilação não invasiva. Né? A gente teve vários, principalmente pacientes com fibrose pulmonar, respeitando sempre volume corrente, complacência pulmonar, é uma coisa que a gente avalia também, tá? Mesmo essa VNI sendo preventiva não sendo de reabilitação.
A gente tem trabalhado, a gente trabalha com eles, né? Faz os exercícios na VNI. Uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar a funcionalidade. Trabalha get up, sentar e levantar. A gente chegou, Patrícia, a deambular com pacientes na VNI, no ventilador não invasivo com bateria, né? A gente fez de tudo, Patrícia. A gente fez de tudo para esses pacientes. Então, assim, a gente via resultado, né? É muito bom quando você vê um paciente que cansa para sentar à beira-leito, entendeu? E consegue botar esse paciente para ter condição para caminhar, entendeu? Com menos gasto. Foram todos os recursos que a gente pôde utilizar, a gente utilizou. Dentro desses protocolos que você me perguntou, os mais importantes são esses, né? Que a gente usou mais com esses pacientes. Sempre VNI associada, VNI de reabilitação associada ao ciclo, com carga, né? Trabalhando carga, trabalhando HIIT. Uma coisa muito legal que a gente fez protocolos de HIIT e trabalhava isso com eles, com carga progressiva e funcionalidade. Então, Patrícia, podemos dizer que alguns pacientes não conseguiriam fazer esse trabalho motor evolutivo no cicloergômetro, por exemplo, se não tivesse essa VNI adaptada. Ela vem como uma ferramenta que possibilita exatamente fazer isso, porque a sensação que eu tenho é que alguns pacientes pós-Covid, com longo tempo de internação lá na ventilação mecânica, que faz aquelas infecções que não são mais Covid e chegam para a gente, ele tem um grau de disfunção. Um grau de disfunção, né, na função cardíaca propriamente dita. E a gente sabe que essa disfunção ela pode demorar até 1 ano para se restabelecer. E se a gente levar ao pé da letra essa disfunção como algo limitante à recuperação do paciente, ele vai ficar no leito e não para. É aí onde entra a fisioterapia arte. Né? Quem me conhece sabe que eu adoro falar essa palavra, porque o que é arte para mim? É aquilo que faz a diferença. Então, assim, não, nós podemos reabilitar. Então, colocar a VNI aí significa exatamente dar uma compensação nessa possível disfunção para poder contribuir para a reabilitação dele. Né? E aí o cicloergômetro ele vem como uma ferramenta, né? Porque os pacientes amam aquela bicicletinha. Então, assim, seria isso? A VNI, ela é fundamental. Sem ela, eu não conseguiria, para alguns pacientes, fazer esse protocolo de reabilitação? Sim, Patrícia, foi fundamental para a gente. Inclusive, assim, a gente não usou mecanismo de VNI só para membro inferior. A gente trabalhava membro superior também. Porque, assim, a gente tem muita musculatura respiratória ali, entendeu? Então, assim, o consumo para pequenas coisas, como tomar banho, trocar uma roupa, para esses pacientes é muito cansativo. Então, assim, a gente teve uma resposta, assim, extraordinária, entendeu? Eu acho, eu vi, assim, que se a gente não tivesse usado os pacientes, assim, eu não consigo comparar muito os pacientes que não usaram, porque quase todos que precisaram usaram. Então, assim, todos aqueles da fase pós-eletroestimulação se beneficiou disso, não é isso? Isso. Né? Então, perguntaram aqui para a gente se a gente usa o Power Brief. E aí eu abro aqui um parênteses e aí, se você me permite, eu vou falar. Sim, a gente usa. Mas olha só. Quando a gente fala em trabalho muscular respiratório, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: como é que está a PI desse paciente? Ah, eu vou iniciar um threshold. Porque sim, a gente ainda tem threshold, gente. Engraçado isso, né? A gente tem threshold e se o Bruno estiver aqui na live, ele vai achar o máximo. A gente ainda que nos 2 hospitais que a gente guarda com o maior carinho, porque
isso vai virar relíquia, né? E a gente também tem o Power Brief mecânico, né? Só que é o seguinte, eu preciso indicar isso. Isso tem que passar por uma avaliação. Se o paciente ele tem uma API que considera a necessidade de um treinamento muscular sistematizado, né, a gente indica. A gente, inclusive, pede para o paciente adquirir, comprar o seu Power Brief mecânico e estipulam um protocolo. O Power Brief à beira do leito, com uma avaliação no computador, com aquela retroalimentação visual, onde ele vai no próprio mecânico fazer e se vê alcançando as suas metas, a gente faz dentro da terapia intensiva, buscando exatamente algo que está relacionado à independência do ventilador mecânico. Aqui, como a gente está falando, eu já estou falando de um momento que é o paciente que saiu do CTI, ele tem uma baixa dependência de O2, ou não precisa mais de oxigênio, ou usa o oxigênio realmente durante a reabilitação por conta do catabolismo, do aumento mesmo que o trabalho que a gente impõe gera, e ele tem uma baixa reserva, gente. Reserva. Não há dúvida, o paciente que é miopático, ele tem baixa reserva. Ele é fraco, ele consome o oxigênio de uma forma enlouquecedora, entendeu? E a gente trabalha muito o recrutamento das fibras vermelhas. Então, tome-lhe oxigênio. Então, nesse paciente, dentro da UI, o trabalho ventilatório, ele já é uma condição de continuação de algo que a gente avaliou lá na terapia intensiva e prescreveu para ele continuar na UI. Temos alguns pacientes que eles adquirem e levam o Power Brief mecânico para a vida, né? Porque, assim, imagine que você vai para uma academia e faz musculação. Por que você não tem o seu Power Brief para trabalhar a sua musculatura ventilatória? Então, esse é o entendimento. Só que essa carga é a partir de uma avaliação. No primeiro momento, essa avaliação, ela impõe que você tenha que ter um trabalho ali monitorado, e quando vai para o IS, quando se faz necessário, continua. Mas uma vez que o paciente tem essa habilidade, essa aptidão de força, né, o Power Brief, ele fica ali numa condição de não ser realizada. Porque nós precisamos de indicação precisa para prescrever isso. E eu costumo dizer, prescreveu, qual é a sua meta? Temos que trabalhar com meta. E essa meta precisa ser revisitada diariamente. Não é isso, Patrícia? E em cima dessa meta aí, os nossos pacientes têm um quadro no quarto, né? E aí, que a Adriana está aqui na nossa live, Adriana, um beijo. Ela é diarista na UI. E, assim, Fantástica. Não, fantástica. E esse quadro, diariamente, a gente vai lá e coloca a meta do paciente para as próximas 24 horas. O paciente, ele participa da própria reabilitação. Ele é ciente do que ele é capaz e do que ele está proposto para conseguir. Né? E esse quadro, dentro do quarto, tem várias informações, e a parte da fisioterapia é a parte funcional e a parte da meta. Né? E assim, o que é isso? Isso é importante para a gente, Patrícia, como terapeuta, para o paciente. Qual a sua impressão disso? Porque a minha impressão é assim, eu amo. Patrícia, eu acho fantástico esse trabalho do quadro. Isso é a percepção do paciente em cima da funcionalidade do que ele é capaz de fazer. A gente já teve retorno de pacientes em que às vezes alguém da equipe, de outras equipes, equipe multi, falou, olha, o senhor não pode sair do leito. E ele relatou, não, posso sim, olha lá, eu sou nível de mobilidade 8, escrito pela fisioterapia. Então, assim, toda vez que a gente informa, né, no quadrinho, a gente sempre orienta o paciente o que a gente está informando.
né? Esse quadro também é uma paixão para mim. Na verdade, tudo ali muito é uma paixão, né? Porque acho que é muito bacana o paciente entender o que ele está sendo, o que a gente está escrevendo, o que está sendo feito. Inclusive, assim, as condutas, às vezes também a gente costuma colocar ali o que é mais relevante. Até fica fácil até para o colega visualizar, ele chega ali, ele já consegue perceber ali o que o paciente ali já está, a funcionalidade dele, se ele faz o face, ele é muito bacana para o paciente. E a gente costuma falar que a enfermagem busca ali informações para atribuir segurança à conduta. Exatamente. Ontem o Bruno brilhantemente falou que os profissionais do cuidado, os gênios do cuidado é a nossa enfermagem. E quando a gente coloca ali funcionalidade e aquela escala que elas conhecem, elas compartilham com a gente, elas sabem que aquele paciente pode sair do leito, pode tomar banho no chuveiro, que água na cabeça é vida, Isso aí. né? É uma coisa tão simples, mas assim, para eles lá é tudo, é como se fosse assim, uma liberdade. Então, assim, acaba que quando a gente ganha funcionalidade e compartilha aquilo no quadro, primeiro, a gente envolve o paciente no processo de cuidado. No mundo inteiro, os processos de acreditação e de qualidade, eles atribuem os melhores resultados toda vez que o paciente ele participa efetivamente da decisão e do tratamento. Então, esse quadro, ele representa exatamente compartilhar com o paciente esse tratamento. Então, tá lá assim, ó, sua mobilidade é esse. Então, vamos juntos alcançar essa meta. Então, esse quadro é um gancho que eu acho que é super pertinente a gente trazer para vocês, porque se você na sua unidade não tem, tem como improvisar, como fazer, e ali entra não só a questão das metas do dia a dia de funcionalidade, como também uma coisa fantástica. O que importa para você? Existe essa frasezinha lá, e isso a gente leva muito a sério. O Covid ela é uma doença muito malvada. Ela é uma doença que põe você no isolamento, né? Te põe numa condição de perder todo o contato com o meio externo. E aí você sai daquilo, passa para uma situação de reabilitação, mas você ainda está encarcerada na sua funcionalidade que está em recuperação. Então, existe coisas ali guardada com você que é o seguinte: o que importa para mim? Né? E essa frase, ela existe e a gente leva ela muito a sério lá no hospital. Eu tenho tanto orgulho de falar isso, que quando a gente fala em reabilitação, gente, estou falando aqui do ponto de vista da força, né, Patrícia? Da funcionalidade. Sim. Mas a funcionalidade, ela tem uma participação muito grande, não só da equipe de enfermagem, da equipe médica, mas da psicologia, da nutrição e da nossa ouvidoria, né? A gente tem uma pessoa especial que ela passa nos quartos, descobrindo aquele ponto mágico que vai poder fazer uma diferença. Então, muitos pacientes chegam para a gente e pedem coisas simples, né? E aí a Patrícia chega, a Garay, chega para Fernandes e fala: ele quer ver a luz do sol. Ele quer ir lá fora, ele quer sentir o sol no corpo. E aí a gente mobiliza um exército de pessoas do bem, né, Patrícia? E a gente leva. Eu quero ver meu cachorro. Nós já fizemos de tudo. E é muito bacana, é muito gratificante, né? Saber que esse paciente, assim, ele ficou às vezes um mês, ficou 3 semanas na corte, saiu da corte, foi para o CTI. A gente teve casos de um paciente que ficou 6 meses dentro da terapia intensiva, quase, foi para a UIA, e o sonho dele era ver a luz, ver o sol, né? Ele não conseguia, não tinha nem condição de sentar. E a gente levou ele na maca, né? Ele foi levado na maca.
Então, assim, é muito bacana, é saber que, assim, a gente faz a diferença nas pequenas coisas, né, Patrícia? É você fazer o seu melhor com o que você tem, né? Eu acho que é É. o E assim, diferencial. gente, sabe quantos dias de reabilitação a gente ganha com uma pessoa dessa ao conseguir fazer algo que está relacionado àquela frase? O que importa para mim? Muito. Ele volta motivado, ele volta estimulado e nós ganhamos a confiança dele para continuar o trabalho. E assim, a motivação quando se faz fisioterapia, ele é um combustível. Imagina, nós temos que religar todos os fios nas tomadas, fios, nervos, tomada, placa motora. E cadê o combustível? Né? A gente tem que estimular esse combustível nesses pacientes, que é a fase dele realmente motivacional. Então, é muito importante isso, você despertar isso nele. Fisioterapia é uma coisa que todo dia ali falando, mexendo, você acaba sendo uma pessoa, para eles, às vezes, chata. Então, esse artifício todo traz dentro de um contexto o que eles buscam, às vezes não conseguem se fazer entender, que é a humanização. E dentro do Covid, humanização é tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Quanto mais você trouxer, né, de humanização, mais estímulos para a reabilitação desse paciente. Vamos colocar foto dos familiares no quarto, vamos chegar com a nossa identificação, trazendo novidades. E a fisioterapia, não só da parte motora, respiratória, trazer estímulos sensoriais, cognitivos, porque isso tudo faz um conjunto da ópera, né? Eu lembro que a Patrícia me trouxe uma bolinha, um saco de bolinhas com a carinha do Smile. Sabe aquele emoji, né? E ela falou, Patrícia, mandei gravar fisioterapia. E aí tava todos os pacientes com a bolinha, uma coisa tão simples, mas tão fundamental, né? Assim, se eu como coordenadora fiquei ali toda emocionada, toda feliz, imagina o paciente e a equipe que está com a gente vendo esse trabalho. Então são detalhes que a gente no dia a dia, nessa forma mecânica, acaba esquecendo e que está diretamente ligado a uma pequena sensibilidade e que dentro do contexto vai ter um papel muito importante. Verdade, Patrícia. Patrícia, a gente já está aqui com 9 horas e 15 minutos, a gente já vai ser quicado do Instagram. E assim, como palavra final, o que, que você poderia estar falando para a gente? Patrícia, assim, eu gostaria de falar, eu tenho muita gratidão. A gente tem uma equipe muito maravilhosa junto com a gente. Eu acho que sem eles, a gente não estaria aqui fazendo essa live agora. Não teria como compartilhar experiências. Foi uma equipe incansável. Pessoas assim que, no momento em que estava todo mundo, a gente, profissional da saúde, está muito desgastado, muito cansado, todos foram incansáveis e são incansáveis nesse processo de reabilitação. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, e muita gratidão de poder estar ali junto com as pessoas que estão ali comigo no dia a dia, né? Assim, eu acho que foram pessoas que fizeram toda a diferença nesse processo de reabilitação desses pacientes. Acho que é uma coisa que a gente vai levar para a vida, né? É o que eu gostaria de falar, assim, como desfecho. Realmente, aí eu posso falar assim, realmente, são pessoas obstinadas. Elas são como os pacientes. Existe a técnica, existe os protocolos, existe a sistematização, existe a cobrança, o dimensionamento, aquela lista pesada, mas nada disso importa. Eles se debruçam a cada fotinha do paciente andando no corredor, com todos os artifícios ali, que dá um trabalho danado. O pessoal está ali firme e forte. E o engraçado, ninguém abre mão. Né? Aquele paciente para fazer e vai fazer. E isso faz toda a diferença. Assim,
não é só profissional, é como você falou, são pessoas. E assim, realmente, quando você fala em gratidão, assim, você junto com seu grupo, sua equipe, está de parabéns. No última reunião, apresentação de indicadores, você entregou 92% de pacientes que receberam alta andando. Né? O seu grupo tem um trabalho com diário de caminhada fantástico, né? De recolher, de estimular a deambulação, né? É algo assim admirável que já gerou trabalhos. Então, essa sua mensagem final acaba sendo minha também, roubada, e também de agradecimento. Não só aqui, mas também no Rios Dó, mas como o Norte Dó tem uma grande quantidade de paciente na unidade de internação, a nossa responsabilidade e cobrança é enorme, né? Então, assim, acaba que toda gratidão e admiração por vocês, tá? E agradecimento a você também como nossa gestora, né? Que confia no nosso trabalho também. Isso também, a gente também não seria possível se a gente não tivesse essa abertura, né? Não, mas olha, o meu trabalho é fácil, eu sempre falo, eu sou operadora de talentos, né? Eu sempre falo isso. Eu sou assim, eu sou a diretora, eu viabilizo a operação dos talentos. Quando a pessoa tem talento, o trabalho é fácil, né? Mas é isso, gente. Eu espero aqui ter deixado um pouquinho da nossa mensagem. Peço mais uma vez para vocês, nas palavras do Ezequiel, né? Paciência, porque o processo ele é demorado, ele requer desde o momento que o paciente interna um cuidado, uma atenção. Os resultados eles não são imediatos e fisioterapia nunca foi imediata, né? Então, paciência e vamos continuar firmes, né? Porque estamos passando por um momento difícil, há exatos um ano, né? Tudo isso de novo acontecendo, mas já temos um pouco de experiência para poder continuar essa luta, essa batalha, né? E trazendo esses resultados que já são positivos, que eles continuem positivos. Garay, muito obrigada. Obrigada a você, muito obrigada a você. Obrigada a todo mundo que está aí com a gente. E vamos seguir firme. A gente está à disposição para o que precisar, porque se a palavra é fisioterapia, é com a gente mesmo, né? Isso aí. Gente, um beijo. É isso mesmo. Patrícia, Beijo. até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada por tudo, por todos também.